Atos, capítulo 2, vai ser o tema da nossa mensagem. Diz assim no verso 42, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos discípulos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deixa aberto aí, não feche seus olhos. Senhor, carecemos da sua graça sobre esse culto, sobre essa mensagem. Não é só retórica, protocolo. Os irmãos têm que ser sensibilizados, quebrantados. Tem que haver o senso da sua presença, viva, calorosa, eficaz, assombrosa, para que temam e tremam diante daquele que é 3 vezes santo. Essas linhas criam vida e ardam o nosso coração e atinjam certeiramente nossas necessidades. Que o teu reino avance, tu receba a glória para si e nos conforme mais do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ver aqui as marcas de uma igreja fiel, de uma igreja bíblica. Eu queria que você prestasse atenção que essa mensagem serve para todos nós, para pastores, para presbíteros, para diáconos, para oficiais, para novos convertidos, para anciãos, para crianças, para velhos na fé, para solteiros e para casados. Tanto para que os líderes façam uma igreja fiel, como para as ovelhas, para que elas sejam uma igreja fiel. Então fiquem atentos, isso é uma mensagem didática, muito útil para vocês. A primeira marca de uma igreja fiel é o seu zelo doutrinário, é a sua fidelidade doutrinária. Veja o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira marca. A igreja precisa ter, primeiro, uma teologia correta. É o que sustenta uma igreja. Quais eram as bases da igreja primitiva, da igreja de Atos? Quais eram as bases doutrinárias que sustentavam aquela igreja? No que ela cria? No que ela sustentava a sua fé? Na doutrina dos apóstolos. Aquilo que foi transmitido do Senhor Jesus para os apóstolos e dos apóstolos para a igreja. Se você quer ter uma igreja de pé, uma igreja saudável, uma igreja sadia, ela precisa ter uma teologia correta. Ela precisa saber no que ela crê. Ela precisa saber aonde firma a sua fé, os seus fundamentos, a sua doutrina. Ela precisa ter uma confissão de fé sólida, histórica. Ela precisa ter uma base doutrinária sólida, histórica. Ela precisa saber o que crê. Você pergunta para os pastores dessas igrejas, ou membros, do que você crê? Qual a sua visão de determinado ponto, determinada doutrina? Eles não sabem responder. Mas a igreja de Atos sabia com precisão no que ela cria. Ela cria nos ensinos dos apóstolos. Sua fé era fundada na doutrina dos apóstolos. Sua teologia era fundada na doutrina dos apóstolos. Então sabia com precisão. Isso que é que mantém uma igreja de pé, que guarda a igreja das heresias, que livra a igreja do engano,
engano, que faz a igreja homogênea, ou seja, todos tendo o mesmo pensamento, a mesma visão, a mesma fé, uma base doutrinária definida e sólida. Segundo, a pregação da palavra. Uma igreja fiel, ela é centrada na pregação da palavra. A parte principal não é o louvor, a música, o canto. A parte principal não é a oferta, não são os testemunhos, não são as visões, profecias e revelações que as pessoas têm. A parte central de um culto, de uma igreja, é a pregação da palavra. E uma igreja fiel precisa ter uma pregação fiel. E a pregação tem que ser pelo menos de 3 formas. Primeiro, a pregação extensa. Você vai em muitas igrejas, tem 40 horas de louvor, 30 de testemunho, 40 de profecia. Na hora da palavra é 5 minutos. Paulo, quando pregava na escola de Tirano, ele alugou o salão da escola de Tirano e pregou ali por 5 anos, 2 horas por dia. Não, melhor, ao contrário. Ele pregou 2 anos, 5 horas por dia, 4 horas. Imagina, irmão, você escutando o apóstolo Paulo pregar 4 horas a Bíblia. Você vai à igreja que não tem sermão. Quando tem é 5 minutos, e 5 minutos de baboseira. Então ela tem que ser extensa. Segunda, ela tem que ser profunda. Não adianta ler o texto, então Davi pegou a pedra, jogou no Golias e matou o irmão. Todos nós temos um Golias para enfrentar, mas Deus nos dá pedras para vencer. Lance a sua pedra e mate o gigante. Que coisa horrorosa. A pregação tem que ser extensa, mas tem que ser profunda. Tem que tirar verdades profundas do texto. Tem que ser uma pregação que impacta, que vai nas vísceras do ouvinte, no coração, uma palavra que tem sentido, que você ouve o pregador e diz: o pregador sabe o que está falando. Ele faz conexões, harmonizações profundas, mexe com a gente, obriga a gente a pensar, faz a gente sair daqui com vontade de mudar. Isso é a marca de uma igreja bíblica. Terceira, a pregação tem que ser ungida, extensa, 50 minutos pelo menos, profunda, impactante. Terceira, estudada, eu esqueci, não é ungida não. Terceira, é estudada. Atos capítulo 6 diz que os diáconos iam servir as mesas, as viúvas helenistas, gregas. Os apóstolos, nós vamos ficar com o ministério da oração e da palavra. A pregação tem que ser estudada. Jonathan Edwards gastava 13 horas por dia com a escritura e com a oração. Hudson Taylor estudava 10 horas por dia a Bíblia. Quando eu fui pregar a série de Apocalipse na igreja, que eu estou pregando, quando temos sermões do acampamento, atributos de Deus, cada mensagem eu estudo 12 horas cada mensagem. A série de Apocalipse eu começo a preparar, estudar na sexta-feira, para pregar domingo. Essas mensagens não caem do céu. Sexta você cria a mensagem, sábado você dá forma a ela, domingo você acaba o sermão, o esboço. Tem que ser estudada. Quinto, tem que ser ungida. Não adianta também estuda 10 horas, é grande a palavra, profunda, mas é seca. É só estudo bíblico, só aula de teologia. Tem que ter unção. O pregador, quando prega, fogo tem que sair da boca dele. O ouvinte não pode dizer: nossa, eu pensei muitas coisas, imaginei. Ele tem que sair daqui: nossa, eu senti também. Queimava quando ele pregava, ardia, constrangia, impactava. Então ela tem que ser extensa, profunda, estudada, mas ungida. Você tem que sair de um culto e falar: que palavra poderosa, que pregação ungida. Não era só retórica, vocabulário bonito, mas nós sentimos a unção, nós sentimos Deus naquele culto, Deus naquele pregador. Tem que ser assim. Isso é a marca de uma igreja bíblica. Você acha que o sermão de Paulo nossa, dá para acabar não, Paulo? Isso é uma coisa extraordinária. Pedro, quando sobe
para pregar. Atos 2, o sermão que vai sair aqui depois do Pentecoste. A Bíblia diz que ele prega um sermão cristocêntrico e se levantou, cheio do Espírito Santo, varões israelitas. Esses homens não estão cheios de mosto, porque já é a 9h do dia, como bem sabeis. E ele começa a pregar. No final, a Bíblia diz, compungindo o coração, a multidão diz, que faremos? A multidão rasgou o coração com o sermão de Pedro. Então, a igreja fiel, a primeira marca, ela tem a doutrina correta, teologia correta, tem a pregação da palavra, a pregação extensa, profunda, estudada, ungida. E terceiro, dentro do primeiro tópico, é uma igreja que observa a leitura da palavra. Quando diz perseveravam na doutrina dos apóstolos, de quem ele está falando aqui? Chesca ou Chesca? É isso aí, né? Era 12 homens que foram estudando a Bíblia. Quem que está falando aqui? Eram as mulheres dos apóstolos. Perseveravam na doutrina. Era a igreja inteira. Era uma igreja que lia a Bíblia, não deixava só o pastor lendo, não. É uma igreja que cultivava a leitura, não tinham membros ignorantes. Coisa mais boa do mundo é terminar um culto e conversar com o irmão falar de Bíblia. Então, pastor, aquela mensagem que você falou de Atos tem a ver com o Apocalipse também, porque eu estive lendo esses dias. Eu até pensei se tinha parte com Jeremias, que eu li outra vez. A palavra de Deus está na boca dos membros, eles não ficam gastando tempo durante a semana no Facebook, no Instagram, vendo novela, televisão, fazendo fofoca, falando da vida dos outros, mas lendo a Bíblia. A mulher tem o seu momento no quarto para ler, o marido tem o seu momento, os filhos têm o seu momento. Uma igreja que lia, ama a Bíblia. Irmão, que o seu hobby seja ler a Bíblia. Que alguém perguntar, o que você faz? Eu trabalho com isso, eu sou doméstico, eu estudo à noite. E no seu tempo vago, seu hobby? Meu tempo vago eu leio Bíblia. É como eu gosto de ler Bíblia. E quando você acabar de ler ela? Aí eu vou ler ela de novo. E quando você acabar de ler? De novo. Mas você vai ler até quando? Até Jesus voltar ou até morrer. Uma igreja estudada. Os membros não eram ignorantes. Então, a igreja de São Joaquim da Barra quer ser uma igreja fiel, uma igreja bíblica, a primeira marca. Teologia correta. Pregação da palavra. E a leitura da Bíblia pelos membros. Vamos ler a Bíblia. Segundo tópico, segunda marca de uma igreja fiel. Ela tem vida de oração. Vida de oração. Verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não adianta só ter boa teologia, mas fervor na oração. Tem que ter vida com Deus, irmão. Esse é o problema da igreja brasileira. Ortodoxia e piedade. Teologia e fogo. Ou você tem igreja que só tem fogo, mas é analfabeto, não sabe nem o que está fazendo. Está pulando, rodando, profetizando, não sei o que você está fazendo. Não sei. Eu vi o irmão fazendo, estou fazendo também. Do outro lado você tem teologia, conhecimento, mas uma geladeira, uma frieza. Ninguém evangeliza, ninguém ora, ninguém jejua. O que precisamos é unir as duas coisas, ortodoxia, teologia, doutrina profunda, bíblica, e fogo, e oração, e unção. A igreja de Atos era assim, tinha a doutrina dos apóstolos, mas tinha vida de oração. Eles perseveravam, insistiam, trabalhavam com a doutrina, mas insistiam, trabalhavam, perseveravam na oração. Primeiro, os líderes eram homens de oração. Atos 6, 4. Perceba, nós ficaremos com o ministério da palavra e da oração. Os líderes eram homens de oração. Eram exemplos de oração. Nós não temos um exemplo hoje, meu irmão. Outro dia fizeram uma pesquisa assim, quando você olha, por exemplo, um budista com uma indumentária na rua, aquela coisa, você olha e fala, ali vai um homem religioso. Quando você vê ali um pai de santo vestido com os colares, você manjava, você fala, ali vai um homem religioso, você vê na rua. Quando você vê um sacerdote católico, um
padre com as batidas. Ali vai um homem religioso. Quando você vê um pastor de terno passando, você fala, ali vai um homem de negócio. Essa é a imagem que temos. Então os líderes eram homens de oração. Então, segunda marca, vida de oração. Primeiro, os líderes devem ser exemplos. Em Atos 3, verso 1 também diz que eles oravam. Devemos ser homens de oração. Pastores têm que ser homens de oração. Presbíteros, homens de oração. Diáconos, homens de oração. As esposas dos ministros, ou mulheres de oração. Você quer algo para gastar seu tempo? Gasta com oração, gente. Isso é a causa de nós termos uma igreja doente. Membros doentes, fraquinhos. Satanás põe um gilete no caminho, eles tropeçam. Um filho pega gripe, já entra em crise, não sabe resolver. Porque não ora. Elias, quando apareceu diante de Acabe, a Bíblia diz assim, o Deus perante cuja face eu estou. Antes de Acabe, Elias estava diante da face de Deus. O que eu aprendo aqui? Antes de você ir diante dos homens, pregar diante dos homens, evangelizar diante dos homens, você precisa estar diante de Deus. Sabe o que quer dizer a palavra serafins? Aqueles que ardem, que queimam como chamas. Por que os serafins têm esse nome? Por causa da proximidade que eles têm do trono de Deus. São os seres que mais ficam próximos da glória de Deus. Aquele fogo, aquela luz, não é deles. É o reflexo da glória de Deus. Nós temos que ser como serafins. Estar tão próximos do trono de Deus que aquilo vai arder e nós vamos refletir essa luz, esse fogo. Segundo, não só os líderes, mas a igreja era uma igreja de oração. Atos 1,14 diz isso. Que todos eles perseveraram unânimes de oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Antes de Atos 2, a descida do Espírito Santo de Pentecoste, onde os discípulos estavam? No templo, no Senado. Com quem? Com toda a comunidade. Estavam fazendo o quê? Orando. A igreja era uma igreja de oração. Não era só os líderes, as mulheres dos líderes, mas os novos convertidos, os jovens, os idosos. Irmão, estabeleça uma rotina. Sabe como é que é a oração hoje? Deixa eu pegar aqui. Vendo a oração? Imagina que é cataflã. Quem é do tempo do cataflã? Cataflã para que serve? Você toma cataflã todo dia, Fernando? Todo dia você acorda com cataflã? Você já tomou na vida, né? Que ocasião você tomava cataflã? Quando tinha uma inflamação. Aí vai e toma cataflã. Oração é assim hoje. Só usa quando tem aperto. Só usa quando está com uma inflamação, com um problema. Não pode ser cataflã. A oração tem que ser igual água. Ela é vital, ela é diária. Bem ou mal eu a tomo. Eu preciso dela. Desenvolva uma rotina. Não faça da oração um anti-inflamatório, um antibiótico, um cataflã, que é só usado em emergência, só quando está no perigo, só quando a casa caiu. Oração, deixa eu te dizer, você não aprendeu isso. Você aprendeu, faz a oração dos 308, desatando os nós, a oração forte, pedindo isso, a campanha de Daniel, a campanha não sei de quê. Oração não. Oração é relacionamento com Deus. É andar igual Enoque andou. Igual Noé andou. É uma relação íntima com o Senhor. Paul Washer ilustra a oração de duas formas. As botas da intercessão, eu coloco as minhas botinas da intercessão. É um momento difícil, que eu vou subir montanhas, vou gemer, vou orar pelos perdidos. Mas depois eu troco minhas botinas da intercessão e coloco os meus tênis da comunhão. Agora não é um caminho íngreme, pedregoso. Agora eu passei pela praça. Ou seja, o primeiro momento de oração é de intercessão, é de oração contra o pecado, para a conversão de vidas, para Deus salvar os pecadores, a cidade. Mas depois, eu tiro essas botinas, agora é a hora do caminhar com o Senhor. Leve, da comunhão, da adoração, de chorar diante dele, dizer, eu sou do meu amado e ele é meu. Temos que cultivar uma vida de oração. Imagina se for orar só quando tiver problema. Imagina se for orar só quando tiver um pedido. Era uma igreja de oração.
Terceiro, os líderes oravam, a igreja orava. E terceiro, pastores, vocês devem ensinar os membros a orar. Devemos estimular, primeiro, ensinar eles. Segundo, temos que fazer reuniões de oração. Terceiro, temos que orar nos lares. Quarto, temos que orar nos cultos. Quinto, temos que orar a sós cultos. Temos que ensinar isso para a igreja, através de criar reuniões de oração. Quantas reuniões tem nas igrejas hoje só feitas por oração? Segundo, quantas pessoas oram nos cultos, um momento de oração durante o culto? Terceiro, quantas pessoas oram nos seus lares? Tu, quando entrar no quarto, fecha a tua porta, ora em secreto. Teu quarto está em secreto, te recompensará. Eu resumiria esses dois tópicos como vida devocional. Terceira marca de uma igreja fiel. Ela valoriza os cultos públicos. Ela valoriza os cultos. Veja Atos 2, no verso 46. Olha o que diz. Diariamente perseveravam unânimes no templo. No templo. Valorizava os cultos. Irmãos, vocês valorizam os cultos? Estavam diariamente nos cultos, vem para a igreja, vem para o templo, vem louvar o Senhor. Imagina, olha como que o Brasil está vivendo. Olha o que a nação brasileira está passando. Inflação, desemprego, corrupção, perseguição, problema ideológico, guerra espiritual. Brasil! Olha a condição espiritual. Cidades, bairros inteiros sem uma igreja bíblica. Sermões que abobrinha sendo ensinada, engano, falsos profetas, heresias, mentira. Olha o estado. Crente, você tropeça aí na rua, você não acha um verdadeiro, é tudo trambiqueiro, tudo... Meu Deus! Aí Deus, da sua misericórdia, recebe plantar uma igrejinha pequenininha em São Joaquim da Barra, esse pontinho pálido do universo, onde a Bíblia está sendo pregada com fidelidade, uma vez só por semana. Aí você não vem no aniversário da filha da empregada da cunhada. Era na hora do culto. Eu fui brigadeiro e eu aí quando disse que você for, fui receber uma tia minha, ela lá do Amapá, sabe? Foi lá. Aí a gente começou a fazer um bolinho de arroz, embolou lá, ouvindo rádio, sabe? Não vou no culto, não. Tem cabimento um negócio desse? É como se estivesse faltando água no Brasil inteiro. Nos lugares que tem água turva, amarela, poluída, todo mundo morrendo de sede. Aí num lugarzinho, encontra cristão, puro. Aí você não vem beber. Vamos para os cultos, gente. Vamos pensar hoje. Se eu parar a pregação aqui agora. Só que você ouviu, você já foi abençoado? Amém ou não? Amém. Se você não tivesse ido, você está deixando de receber isso, de cultuar a Deus com esses louvores lindos, de ouvir esse sermão, de ser reabastecido, fortalecido, guiado, dirigido, exortado, consolado. Vem para o culto. Como são feitos os cultos nessa igreja? São intensos? Quantos cultos por semana? Os membros estão comparecendo? Salmo capítulo 100 diz: hoje me alegrei, 122, hoje me alegrei, porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Vem para o culto, igreja. Culto. Eu sou cupim de culto. Você quer uma coisa? Você não vai ver aqui, ó. Quer ver? Eu sou cupim de igreja. Você não tem meu contato e nem vai ter, porque eu não vou dar. Quem tem meu contato vai ver lá na minha foto. Sabe o que está escrito lá? O que está escrito lá, Danilo? Férias. Eu estou de férias. O senhor está de férias? O que o senhor está fazendo aqui? Pois é, férias para mim é culto. É igreja.
conexão, parei em 15 aeroportos, eu fiquei 12, 14 horas viajando e fui, voltei pregando semana inteira. Cheguei no sábado, 5 horas da tarde, parecia um esqueleto, um caco, deitei no sofá, sábado. Não era eu que ia pregar, eu nem ia, eu só ia no domingo. 5 e meia, 6 horas, 6 e meia, foi me dando um formigação. Eu não aguento ficar aqui não, senhor, eu vou pegar ele. Pro culto. Fala que se você desperdiça seu tempo quando você vai ao culto, irmãos. Eles não, vou ler de novo, porque parece que não é verdade. Olha, vamos ler de novo. O 46, olha que coisa linda. Diariamente perseverar unânimes no tempo. Hein, Danilo? Fizesse aqui hoje, era todo dia. Todo dia os crentes, todo dia. Aqui é uma vez por semana. Nego dia. Todo dia. Quarta característica. É uma igreja que vive em comunhão. A igreja bíblica vive em comunhão. Veja o verso 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na... Lê alto aí para perseverar na doutrina dos apóstolos e na... comunhão. Agora vamos ler o verso de número 44. Todos, os que creem estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora vamos ler o verso de número 46. Diariamente partiu o pão de casa em casa, tomando suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que é isso? Vem cá, ó. Quarta marca da igreja bíblica. Tinha vida social. Não se encontrava só na igreja. Tem gente que só se vê sábado. Como é que está essa vida? Fulano, estou aí, não sei. Vida social. O culto de sábado, 7 horas, trazendo para cá, era só um complemento do que acontecia a semana inteira. Eles se encontravam. Um cuidava do filho do outro, o outro passava a noite no hospital com a irmã do outro, o outro emprestava dinheiro para o outro ajudava a subir uma parede na casa do outro reunia para orar, para ler a Bíblia na casa do outro, almoçar. Vida social, não existe negócio para essa igreja católica. Vai na missa, tchau, ninguém ama ninguém. Nós somos um corpo. Eu nunca vi um braço falando assim para a perna, nossa, desculpa, eu vou dar um rolê sozinho. Não existe, a perna sempre está junto com a mão com o olho com a boca. Corpo. Apesar de morarmos em endereços distintos, termos vidas distintas, estamos unidos no mesmo corpo. Então a vida social que não se limitava na igreja, um ajudava o outro, faziam refeições juntos, coisa boa, não é? Se abrir só que eu quero fazer uma janta aqui, chamar o pastor Paulo, a esposa dele, os filhos dele, os ovelhas dele, a inteira dele, aí vou quebrar. Mas é comunhão, compartilhar, testemunhar, orações juntos, discipulado junto, ajuda social, consolo, exortação. A gente tem que estar junto para falar assim, ó, vem cá, cadê o Moretti? Não, ele tem tudo Moretti aqui, eu esqueci. Moretti, e você? Você falta da igreja 2 vezes? Vem cá, rapaz, deixa eu falar com você. Comunhão faz isso, chama atenção. Como eu chegar assim, não é o nome da irmã, eu esqueci. Sara, eu estou vendo, é a segunda vez que você está tendo desabafa, vou falar. Fica assim, irmão, tem uma palavra para você. Mas se eu não vejo, não convivo com a irmã sofre, recupera, livra, chove, eu nem fico sabendo. Eu perguntei, irmã, você está bem? Fiquei sabendo que você estava mal, mas você era 2 meses atrás, meu irmão, você está atrasado. O Senhor já me livrou 2 vezes depois dessa. Sem a tua ajuda, né? Você está entendendo? A gente precisa disso. Você está junto. Às vezes eu faço visita, é assim. Muita gente na nossa igreja. Faço visita numa família que eu nunca fui, tenho contato com a igreja, eu vou lá. Aí eu sinto, eu vejo a casa. Nossa, irmão, não tem fogão. Tão piedosa, tão crente. Deus, como que vale a miséria do fogão? Aí eu lá ver, tá, penso. Como será que você vai para cozinhar? Crente, não falta da igreja. Então, mano, isso no fogão, o meu quebrou vai tanto tempo, eu não entendi. O senhor não tinha fogão. O senhor não tinha. Você vai ter. Mas se eu não visitar, se não tiver essa comunhão, como é que eu vou socorrer uma irmã que é piedosa, é crente, mas não quer incomodar? Se não fosse crente, falava, ninguém me ajuda nessa igreja.
Vocês conhecem, vocês viram, né? Ninguém me ajuda, eu estou aqui, ó, comendo comida fria todo dia. Através da comunhão, a gente ficou sabendo que ia botar com a dor, e você visita, você convive, o que está acontecendo? Irmão, eu passei pelo SUS, isso, mas não tem jeito, é uma situação que eu preciso de uma consulta só particular, mas é muito cara, a comunhão, não, mas vamos dar um jeito nisso aí, irmão. Chama 4, 5 irmãos, cada um dá R$50, paga para a mulher faz a consulta, passa o remédio, está curada. Comunhão é feita para isso. Pastor, o irmão Danilo, o que foi, irmão? Você tem que ser mais fiel. Que dia o pastor Paulo pregou do calvinismo, eu não entendi, eu fiquei meio oprimido. Não, senta aqui, o que você tem dúvida? Então, naquela parte da eleição, eu vou sentar aqui, vou abrir Romanos 8, Romanos 9. Glória a Deus, irmão, até que enfim, eu estou perdendo meu sono por causa disso. Comunhão é feita para isso. Tirar dúvida, resolver problema, doutrinar. Agora é o quinto, ou é o quarto ainda? Não, o quinto, doutrina. Então, as marcas da igreja fiel: doutrina, vida de oração, presença nos cultos, comunhão. Quinto, generosidade. É uma igreja que cultiva generosidade. Vamos ver o verso 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Uma igreja, escute isso aqui, vai ter ricos e pobres, normal. Vai ter pessoas com mais necessidade, com menos necessidade. Um estudou mais, tem um trabalho melhor, tem uma condição melhor. Isso é normal ter isso, isso é da sociedade e é também fruto do pecado que trouxe tudo isso. Entretanto, uma igreja bíblica não pode haver um desequilíbrio muito grande. Na mesma igreja tem gente muito rica e muito pobre. Ela ajuda, ela também traz o equilíbrio financeiro. Aqui dizia que o quê? Ninguém tinha necessidade. Não é que um que era rico juntava com o pobre e os dois ficavam ricos. Quem tinha mais condição ajudava quem tinha menos condição. A igreja pentecostal, nos ensinou o quê? Que quando você tem necessidade, enfermidade, você ora, Deus manda um anjo, um milagre, que não vai acontecendo, e é tudo miraculoso. Biblicamente, às vezes, Deus ajuda a gente através do outro irmão. Não miraculosamente, o outro irmão que vai suprir a necessidade. Então tinha generosidade. O que é isso? Repartia. Está querendo dizer que você vai dar casa, carro para os outros? Eu não tenho condição disso. Mas peraí, uma consulta eu tenho condição de pagar. Uma cesta eu tenho condição de doar. Eu estou vendo seu filho com dente assim, está muito feio. Um tratamento para ele parcelado eu posso pagar para corrigir os dentes dele. Essa é a ideia. Peraí, a irmã está faltando a igreja por quê? Eu me lembro lá na nossa igreja. A irmã está faltando, pastor. Não é que ela está mal com a igreja, não é porque está em pecado. Ela está com vergonha porque ela não tem sapato. E o que ela vinha, furou. Está pedindo um carro para mim? Em casa? Não. Está pedindo que eu pagasse conta daqui? Não. Você vai deixar de ir na igreja por causa de um sapato? Não. Vamos lá. Irmãs, quem tem a irmã centopeia? Porque eu nunca vi irmã para ter sapato, né? Eu tenho 3, 4. Por que as mulheres têm 80? Só tem 2 pés. Eu não entendi esse mistério. Depois vocês podem falar comigo no final. Vestido. Eu tenho 3, 4 camisas social, 2 ternos. Por que a mulher tem 30? Eu não sei, né? Tudo é de muito, não é? Então, você fala para a sua irmã, a irmã centopeia, serva. Então, tem uma irmãzinha que está deixando de ir no culto, que não tem um sapato. Dá para você dar um para ela e ficar com 98? 99? Então, é assim que a gente deve fazer. É mais ou menos isso que acontecia. Generosidade havia. Socorrer os necessitados. Parte da nossa renda é para isso. Desapego aos bens, contribuição, oferta, sacrifício.
Eu não sei aqui quem dá dízimo oferta, eu não sei como é que o Danilo está mantendo aqui. Mas a igreja de Atos, assim, a ideia do verso 46, e eles tinham tudo em comum, depositavam seus bens. Ninguém era pegada, dinheiro, a coisa, a matéria. Que isso, irmão? Eu abro mão de uma roupinha, uma coisinha para você, eu dou, eu empresto, eu ajudo você. É desapego. E contribuíam também, precisam levantar a oferta para a fachada da igreja. Quando vai ficar a fachada, pastor? 5 mil reais, vamos juntar 50, dá 10, dá 2, dá 1000 e vamos fazer a fachada. É assim, irmãos. A irmã está lá, está entre a vida e a morte, de um transplante, não sei o que, precisa pagar isso com subsídio libanês. Vamos ajudar, ter uma influência, um livro, coisa, vamos. É assim. Generosidade, contribuição, oferta, socorrer os necessitados. Sexto, impacto na sociedade. Essa igreja tem impacto na sociedade. Veja só o verso de número 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E outras traduções diz, caindo na graça de todo o povo. É esse aqui que é meu desejo quando eu estiver vivo. Para a igreja que eu pastoreio, o meu ministério online, impacto na sociedade. A igreja de Atos impactou a cidade, o país, o mundo da sua época. Caíram na graça de todo o povo. Impacto constrangia famílias, corporações, entidades, instituições, políticos, governos. Mas o que impactava? Primeiro, o estilo de vida, o exemplo, o testemunho. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E isso, essa igreja aqui, veja só, você não tem propriedade, autoridade para criticar seita nenhuma dessa cidade, heresia, crente nenhum. Se a sua vida não é um testemunho poderoso nessa cidade. Agora eu vou falar do outro, da heresia, do pentecostal, da pastora, da bispa, do fulano da prosperidade. Se eu fora da igreja tenho uma teologia diferente, mas o meu estilo de vida é igual. O que impactava? O vizinho fala, gente, eu não escuto um grito nessa casa. Não é possível, eu escuto esse povo cantando, esse povo feliz. E aquilo constrange o vizinho. O que vocês têm que eu não tenho? Cristo. Cliente de uma loja fala assim, os meus clientes inadimplência, SPC, mas tem um casal 2, 3 aqui, que paga em dia, que é honesto, que fala obrigado, porque trata os funcionários uma gracinha. Não tem cliente melhor que ele. Ah, é da Aliança do Calvário ali, do São João. Entendeu? É na escola, aqueles demônios estudando, advertência, sensualidade, classe cheia de capeta. Mas tem um jovem lá, é o primeiro a chegar, a última a sair, tem notas boas, é comportado, respeita todo mundo. É o que essa menina tem? É crente lá da Aliança do São João. Essa aqui que faz. Quem que é esse povo que não mente, que paga conta em dia, que é honesto, que respeita a mulher, que uma mulher lá é casada com um cara preto, e o cara é chato, e o cara é difícil, e ela não larga, ela ora por ele, ela é fiel. Eu não sei de onde que ela aguenta ter tanta paciência. É crente lá da Aliança. Não é sair rodando paletó igual o Benihim, profetizando, curando. Isso não impacta ninguém, não. Isso impacta bobo. É honestidade, fidelidade, integridade. Eu posso ter sua casa e ser constrangido. Você vai lá, me chama, eu vou e vejo. Pois eu no meu quarto, meu Deus. Como aquele homem trata bem a esposa dele? Paciente, doce, amigo, leal. Nos constrange. Nós somos filhos daquele irmão, que educados, que meninos bíblicos, que meninos submissos. Os que impactam. Precisamos ser assim. Último. Ela crescia também, a igreja crescia. Olha só, 47. Verso, é a parte B do 47. Em
enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Crescia de 3 formas. Primeiro, crescia na graça. Segundo, crescia no conhecimento. Terceiro, crescia numericamente. A igreja tem que crescer. Pode ficar parada. É a 7ª ou 6ª marca da igreja bíblica. Crescia na graça. Qual que é a ideia? Falando Lucas, né? Lucas, 2023, você tem que saber mais de Bíblia que 2022. Senão tem algo errado. 2023, você tem que ter mais santidade que 2022. Segundo, 2023, você tem que ter chamado mais gente para cá, convidado, do que 2022. Tem que aumentar numericamente. 2023, tem que ter uma consciência da fé, da graça, maior que 2023. 2. Como nós mudamos doutrinariamente do dia que abriu para hoje. Como os irmãos cresceram na vida de oração do dia que abriu para hoje. Como aumentaram o seu conhecimento doutrinário de quando abriu para hoje. E como cresceu também numericamente. Sabe o que é o crescimento numérico? Tinha 10, foi para 20. Tinha 20, foi para 30. É uma evidência que é uma igreja ativa, que evangeliza, que convida, que pega a gente e traz. Que é uma igreja que não olha só para si, eu quero meu milagre, minha bênção. E a igreja de Atos era assim, ela se multiplicava numericamente, porque os crentes estavam evangelizando na internet, no telefone, na cozinha, na sala, no açougue, na fila do supermercado. Crescia em graça, crescia em conhecimento, crescia numericamente. Essas são algumas marcas da igreja bíblica. Serve para mim, que sou pastor, para nós líderes, para nós irmãos, para nós novos convertidos. Nós estamos dentro dessas obrigações. Crescer na doutrina, crescer na oração, valorizar os cultos, viver em comunhão, vida social, sermos generosos, impactar a sociedade e multiplicar. São meus votos. Vou te falar. Essa igreja de São Joaquim. Vocês têm ideia do que está acontecendo aqui? Um sinal extraordinário. Os homens que já vieram pregar e ensinar aqui, eu deixar a minha igreja, minhas férias para estar aqui. Já prometi quando trazer o Dr. Bic aqui. Essa igreja tem a chance de sediar um avivamento aqui nessa cidade. Quem está pregando isso hoje? Quem está ensinando essas coisas? Quem está preocupado com isso? Quer defender a placa da igreja, quer crescer, quer ter status. Nós não, queremos salvar pecadores. E os que estão salvos queremos santificados. Treinar homens e mulheres. Vocês têm na mão muito grande. Começa só o grupo que está aqui hoje. Começa a fazer uma reunião de oração poderosa. Começa a fazer jejuns. Começa a convidar a gente. Isso aqui vai ficar pequeno. Semana que vem eu vou levar pelo menos um. Se cada um levar um, já não cabe. Eu tenho que ficar em pé. Semana que vem vamos tirar uma semana para orar todo mundo e jejuar pela cidade, para os poderes do inferno caírem dessa cidade. Para Deus desvendar os olhos dos cegos, eles virem a luz do Evangelho. Para Deus ungir nossos irmãos e separar homens para liderança. Já imaginou? Pensa a fazer evangelismo espontâneo. Passou isso aqui que me deu, acordei de manhã com uns folhetos, saí pregando, e fui orando, e demônio manifestando, fui expulsando em gente, me chamou para entrar lá dentro. Passei 2 horas ensinando a Bíblia, uma maravilha. É isso que pode acontecer. Basta você usar o termo que eles usam muito aí, entender a visão. Agora você vai fechar seus olhos, dobrar, curvar sua cabeça. Eu não sei o que o Espírito Santo vai colocar em você para orar, mas ore com fervor, com lágrimas nos olhos. Ore.
o Senhor. Fala, Senhor, essa palavra falou comigo. E não me deixou para baixo, não. Me empolgou, me esticou, me desafiou e eu quero comprar o desafio. Mexeu com o meu brilho, Senhor, e eu quero. Gerou ousadia em mim. Eu quero ser um homem e mulher que estuda as Escrituras. Quero ser um homem e mulher de oração a partir de hoje. Quero ser um homem e mulher generoso, mesmo tendo pouquinho, do meu pouquinho eu vou repartir. Quero impactar minha sala de aula, o lugar que eu trabalho, minhas famílias, meus vizinhos, a cidade. Quero, Senhor. Quero estar presente nos cultos públicos. Quero ter comunhão com os meus irmãos. Quero viver uma vida social com eles no meio da semana. Senhor, ajuda uma mensagem dessa a trazer um despertamento aqui em São Joaquim. Que esses irmãos, os corações deles queimem, ardam, Senhor, de desejo de te servir, de serem influentes aqui. O Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo de Deus, desperta-nos. Podemos fazer tanto, Senhor. Podemos levar o Evangelho a tantas pessoas. Podemos dar testemunhos tão poderosos com tão pouquinho, Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos abrir agora em 1 Coríntios, capítulo 11.